Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje estamos dando continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Estamos estudando essa obra todas as quartas-feiras. É uma obra muito importante, é uma obra que nos mostra um pouco mais sobre a atuação incessante do plano espiritual nas nossas situações do dia a dia, nas grandes calamidades, nas coisas muito importantes. Na verdade, nós sabemos bem que o plano espiritual ele nos envolve, ele nos assessora, ele nos influencia incessantemente. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ela é uma pergunta muito importante quando se tem em mente analisar a questão da intervenção dos espíritos no plano material. Eu gostaria de ler para vocês, porque é uma questão que é diária para nós. Vejam como Kardec indagou aos espíritos na questão 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa foi a pergunta de Kardec. E o que os espíritos responderam? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, meus irmãos, os espíritos estão a nos acotovelar. Estão o tempo todo nos envolvendo, nos influenciando. Não é? E sabemos bem que é uma questão de vibração. Os espíritos, eles não são percebidos por nós, não são vistos pela maioria de nós, mas não é porque nós não os vemos que eles não existem. É comum nós falarmos que numa tomada não existe energia elétrica porque nós não estamos vendo. Ora, se nós colocarmos o dedo nos dois pinos, nós vamos levar um choque. Por quê? Porque tem uma corrente elétrica, existe. Então os espíritos eles participam da nossa atividade, da nossa vida, nos auxiliam e, dependendo da nossa vibração, do nosso tônus vibracional, eles também nos prejudicam. Se nós estivermos vibrando com espíritos em faixas vibratórias mais negativas. Como nós estamos vendo nessa obra, Transição Planetária, existem diversas faixas de vibração onde os espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos transitam. Nas faixas de menor frequência, de frequência mais baixa, mais próxima de nós, são espíritos menos evoluídos. Em faixas vibratórias cuja frequência é mais intensa, são espíritos mais evoluídos. E o importante, interessante, é que esses espíritos menos evoluídos, eles não conseguem perceber a presença dos espíritos mais evoluídos, que sempre os percebem, que sempre os observam e também atuam sobre eles. Eles percebem, passam a verificar que aqueles espíritos mais evoluídos estão presentes, quando os espíritos mais evoluídos, assim permitem. Então vamos dar continuidade agora à nossa obra, Transição Planetária, no capítulo 6. O título do capítulo 6 é O Serviço de Iluminação. Então assim ele começa. As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Bem, não podemos esquecer que esse tsunami, lá na Indonésia, ele ceifou quase 230 mil vidas. Foram 228 mil vidas, se a memória não me falha. 228 mil corpos foram destruídos. Eu não vou nem falar de vida, porque nós sabemos que o conceito principal de vida é o espírito. Então, na verdade, a morte tem que ser sempre analisada com a sua relatividade. A morte é do corpo, a morte não é do espírito. Mas esse fenômeno sísmico, esse tsunami, ele ceifou
em torno de 228 mil corpos humanos. Muita coisa, né? E esse grupo, né, que está sendo narrado aqui no nosso capítulo, ele estava atendendo a quase 1.000 vítimas dessa tragédia, né? Então, continuando. Aparentemente, pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos foi reservada. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Na esfera física, a procura de cadáveres para identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam sem lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sob a inclemência das sombras tormentosas, né? Vejam que, de fato, eram cenas dantescas, né? Não é à toa que a entidade espiritual usou-se do termo catarse coletiva, né? Esse termo catarse ele surgiu originalmente na filosofia com Aristóteles. E Aristóteles, com esse termo, ele pretendia mostrar que as obras artísticas, né? a arte poética, as tragédias, né? Elas eram capazes de fazer o público exteriorizar emoções muito fortes, como se fossem os partícipes daquelas cenas que estavam ali sendo apresentadas por artistas, né? Então é como se fosse uma purificação, a pessoa tirando de si emoções pesadas, né, em função daquilo que estava sendo apresentado para elas, né? Então, as pessoas que estavam nesse atendimento estavam também, né, exudando, se assim eu posso dizer, as emoções, grandes e grandes emoções, em função daquela tragédia. Então, era uma comoção muito forte. E as entidades espirituais estavam ali, esse grupo estava ali ajudando, né, para ver o que podia fazer para minimizar os impactos daqueles pensamentos na psicosfera. Essa questão da psicosfera, do ambiente, não é? Energético que se forma, magnético que se forma em função da natureza dos nossos pensamentos, ela vai ser objeto ainda nesse capítulo de uma análise maior. Mas então aquelas pessoas estavam ali numa catarse coletiva, estavam ali, né, tendo emoções muito grandes em função daquilo tudo que estavam vivenciando. E o pior, sob a inclemência das sombras tormentosas, né? Estavam na noite, né? Então era isso, essa primeira parte era muito importante falar sobre esse aspecto. Dando continuidade. Do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ele antes tinha falado para nós daquela paisagem material. Os espíritos encarnados atuando na identificação dos corpos, fazendo imprecações, envolvidos numa verdadeira catarse coletiva. Agora, ele está começando a narrar do lado espiritual. Por isso que ele disse, do nosso lado não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o archote aceso, derramando claridade no local sombrio e truanesco. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, podemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas, são formas de lobo,
como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia. Bem, a zoantropia é uma variedade de monomania, né, em que o doente ele se julga convertido em animal. Com aspectos repelentes e hórridos, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estávamos libertando. Subitamente, tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados, como se estivessem esfaimados. Bem, meus irmãos, uma coisa que a gente já precisa analisar com cuidado é que uma coisa é a forma, essa forma lupina, né, com a qual esses espíritos dementados, espíritos, né, de muito baixa vibração, eles modelaram o seu perispírito com essa forma. Essa forma, ela na verdade é uma forma do perispírito. O perispírito assumiu uma forma compatível, né, com o pensamento, com o comportamento, com o nível, né, de evolução desses espíritos. Espíritos ainda muito doentes, espíritos obsidiados, né, e que acabaram modificando a forma perispirítica. Não que eles tenham se transformado em animais. Nós sabemos, né, no livro dos Espíritos, logo na introdução, nós vemos que a questão da encarnação em corpos de animal, né, ela não existe. Né? Ou seja, os espíritos eles só progridem, eles não retrogradam. Então, a utilização de corpos humanos é constante. O espírito, ao encarnar, né, ele não utiliza outro corpo menos evoluído do que o corpo atual. Com isso, nós queremos dizer que a doutrina da metempsicose, que é uma doutrina que admite que é possível que animais utilizem-se de corpos humanos e vice-versa, ela não é uma doutrina aceitável, ela é uma doutrina errada e o Espiritismo nos mostra que ela não pode ser aceita em função da lei de progresso. Ou seja, o progresso é inelutável. Então, e nós não retrogredimos, como eu disse. A cada patamar alcançado no progresso, nós vamos partir daquele patamar para um superior. Então, no momento em que nós estamos na nossa evolução, nós estamos nos utilizando para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, corpos humanoides, corpos humanos. Né? Então, aquilo que estava sendo visto no plano espiritual eram perispíritos deformados. Em algum momento, esses espíritos que estão nessa situação tão dramática em nível de evolução, eles irão voltar a ter outras oportunidades de expiação, serão expiações dolorosas, mas eles retornarão à carne para recuperarem o tempo perdido, né? O tempo em que eles não praticaram o bem, em que eles ficaram nas atividades que só atrapalharam o progresso. Então, meus irmãos, essas formas lupinas, essa baba, é tudo uma questão de perispírito. O perispírito tem uma das funcionalidades do perispírito é a plasticidade. Então, pela força do pensamento, né, o perispírito ele se modifica, a sua aparência pode ficar diferenciada. Então, pode dar, inclusive, essa forma lupina, como foi dita, essa forma de lobo. Né? Então, vamos agora para a próxima lâmina. Dando continuidade. Nesse comenos, Dr. White sinalizou ao padre Marcos que, rápido e seguro, desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, no que foi auxiliado por Yvonne e Oscar.
atirando-a com habilidade sobre o monturo fétido, sobre aquele monte, né, de carne, de corpos dilacerados, né, onde aqueles espíritos dementados, aqueles espíritos atrasados, aqueles espíritos ainda trevosos, estavam procurando se acercar para utilizar-se, para usar aquele fluido vital ainda presente naqueles corpos dilacerados. Eles queriam isso, né? Eles queriam aproveitar-se daqueles fluidos vitais. Né? Então eles jogaram essa rede, uma rede de fios luminosos e de ampla proporção. Né? E isso foi auxiliado por Yvon e Oscar. Né? Eles atiraram essa rede com habilidade. Então, de imediato, pudemos perceber que se tratava de uma defesa magnética, irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações para o nosso labor. Você veja até o termo tropel, né, que é utilizado para animais que se deslocam em velocidade, porque eles pareciam animais, né, pareciam lobos. Né? Fora a primeira vez que me deparara com cena de tal porte. Percebendo minhas interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro, explicando-me. Trata-se de espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causaram. Haviam perdido a sensibilidade do amor e, por isso mesmo, deformaram psiquicamente o perispírito, que, após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-los conforme se encontram. Então vocês vejam que trata-se da plasticidade do perispírito. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zoantropia é que normalmente a ocorrência é individual. No entanto, porque constituíam um grupo aselvajado que elaborava em conjunto, o fenômeno alcançou-os a todos, neles plasmando a deformidade lupina que os faz temerários, imprimindo-lhes as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, ou seja, dos lobos, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus dele se compadeça e sejam recambiados às reencarnações expiatórias muito dolorosas. A mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas, de desventuras, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Então, isso aqui é um alerta para o cuidado que todos devemos ter com os nossos pensamentos, com o que nós construímos mentalmente. Nós vamos ver mais adiante a questão do pensamento. O pensamento, tudo começa no pensamento, né? Todas as nossas realizações, para que nós realizemos alguma coisa, nós antes pensamos. Então, o pensamento é uma força fantástica. Nós temos uma capacidade de transformação pelo pensamento que ainda não conseguimos aquilatar com a adequada perfectibilidade, ou seja, a nossa avaliação ainda está muito longe de ser boa com relação à força que nós temos com o nosso pensamento, a nossa capacidade de modificar as coisas utilizando-nos com a força, utilizando-nos da força do nosso pensamento. Não é?
Bem, meus irmãos, como eu estava falando sobre a força do pensamento, né, sobre o poder da nossa mente, eu sugiro a vocês, para quem puder, que leiam essa obra Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Eu separei alguns pequenos trechos já no final da obra, mas que são bastante elucidativos sobre a força do pensamento, que nos fazem, na verdade, refletir bastante sobre o poder modificador que o pensamento tem no universo. Vejam, a criação não é mais que o pensamento divino exteriorizado. E desse atributo divino nós partilhamos muito limitadamente como parcelas da inteligência infinita. Somos, por isso, levados a emitir o postulado da existência de uma inteligência suprema e a considerar o universo como a expressão do pensamento divino, sustentado perpetuamente por sua divina vontade. Esta é incontestavelmente a mais racional e segura interpretação da natureza. Vejam que pensamento esse, né? Ou seja, tudo que existe no universo é o resultado ideoplástico do pensamento de Deus. O universo, na verdade, ele é uma produção ideoplástica do pensamento divino. Nesse livro, Pensamento e Vontade, além de analisar questões com relação à força do pensamento, a nossa capacidade de mudar situações com a força do pensamento, Bozano estuda cientificamente as criações ideoplásticas, de mãos, de pés, braços, que foram feitas e foram salvas em parafina. Foram feitas materializações, e Bozano, naquela época era muito comum isso, eles colocavam no recipiente com parafina aquela materialização obtida. Um rosto, uma mão, como disse, uma perna, um braço, porque as criações ideoplásticas, das quais o que ele estava tratando eram as materializações, os fenômenos de materialização, elas não duram para sempre. Elas têm um prazo de manutenção. Então, por isso, eles preservavam aquela forma numa parafina. Depois que a parafina ela seca, aquela forma que tinha da materialização fica ali preservada, apesar da materialização em si terminar depois de algum tempo. E aqui eles mostram o seguinte: Deus, como é soberanamente justo e bom, todo-poderoso, na verdade, ele criou, como os seres também criados por ele conseguem criar com a força do pensamento, criar partes do corpo, cabeça, tronco, membro. Deus, obviamente, por ser infinitamente poderoso, ele pode, com a força do seu pensamento, e ele o faz, cria mundos, cria seres, ou seja, na verdade ele criou o universo e ele o mantém com a força do seu próprio pensamento, pensamento divino. Esse é como devemos entender essa parte final do livro de Bozano, Pensamento e Vontade, onde tudo que existe no universo é o resultado ideoplástico do pensamento de Deus. Muito bonito e um livro muito interessante, e fica aqui a minha sugestão para que vocês leiam essa obra. Bem, dando continuidade à leitura da nossa obra. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento, coisa que falamos ainda há pouco, bastante, que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Por enquanto, é natural que o processo ainda se encontre
em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam o corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais nas esperanças de felicidades que só sobram no mar encapelado das paixões. Não são poucos, no campo das comunicações na Terra, os decantados multiplicadores de opinião que sintonizam com as entidades bestializadas que os submetem ao talante, ou seja, à vontade delas, das suas aberrações, durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Bem, meus irmãos, isso nos faz lembrar os alertas, os ensinos que nós já estudamos no Livro dos Espíritos sobre o desdobramento que temos no momento do sono. Nós sabemos que no momento do sono há um desprendimento do perispírito, ou seja, o nosso perispírito ele se desprende, não completamente, ele continua vinculado por um liame ao corpo, mas o espírito ele tem uma emancipação. É a emancipação da alma no sono, durante o sono. E nós sabemos que durante o sono, o espírito, por estar emancipado, ele vai procurar aqueles ambientes na espiritualidade, ou mesmo fora da espiritualidade, aqui mesmo, ambientes materiais, que mais se sintonizam com os seus interesses, com as suas vontades, com as suas características. Então, é nesse momento que muitas das vezes esses espíritos eles são envolvidos por obsessores na espiritualidade. Essas entidades bestializadas, como foi colocado aqui nessa página que estamos lendo. Por quê? Porque eles estão sintonizados. Então, a importância da prece antes de nós, quando nós formos deitar, quando nós ou deitarmos ou sentarmos em nossas camas, mas nós devemos orar, devemos pedir a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, que nos envolvam, que nos amparem, que nos protejam, que nosso espírito protetor esteja conosco naquele momento de emancipação, naqueles momentos de emancipação, naquelas horas em que estaremos semidespendidos do nosso corpo, para que nós possamos fazer os contatos que possam vir a contribuir para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento moral, que possam vir a nos ajudar até a solucionar alguns problemas de ordem material angustiantes que estejam a nos preocupar, mas que não nos deixemos envolver, que não nos deixemos ser levados por outras entidades que procuram nos arrastar para pensamentos menos dignificantes, para ideias menos dignificantes. Vocês vejam que aqui, nessa página que nós estamos lendo, o tema é esse. Não são poucos, vejam o que eles estão dizendo, não são poucos no campo das comunicações, na Terra, os decantados multiplicadores de opinião. E isso é muito sério, Porque quando você faz lives, quando você faz palestras, você tem que estar muito atento ao que você fala, à mensagem que você leva. E muitas das vezes você, se não for cuidadoso, não for preocupado com os seus pensamentos, você pode se deixar envolver por entidades menos evoluídas, que tentarão prejudicar a sua forma de ser, a sua conduta, que é o que eles informam aqui. Não são poucos no campo das comunicações, na Terra, os decantados multiplicadores de opinião, que sintonizam com as entidades bestializadas que os submetem às suas aberrações durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral, preparando-os para, quando retornarem ao corpo, quando acordarem,
estarem com aquelas bombas relógio, né, se assim podemos nos referir, comportamentais, modificadas, né? Então, muito cuidado que temos que ter nesse momento que precede o sono, né? Oremos, nunca deixemos de orar. Vamos dar uma continuidade, então, ao nosso estudo. Continuando. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem e estimulam os seus aficionados cada vez mais à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica, e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constitui o panorama da revolta. Afinal, contra o quê? Tornam-se adversários do denominado contexto, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo. Mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção, para a destruição, por meio das drogas, da exaustão dos prazeres sensuais e perversos. Lembremos-nos novamente da questão 459 do Livro dos Espíritos, onde a interferência dos espíritos nas nossas vidas ela é absurdamente grande. De ordinário, são eles que nos dirigem, né? Lembram que tratamos disso? Quando Kardec perguntou, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Disseram eles, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E é assim, dessa forma, subrepticiamente, muitas das vezes através do desdobramento, né, do semidespreendimento do espírito no momento do sono, em que esse tipo de pensamento, de envolvimento é realizado. Então, muita atenção com os nossos pensamentos, muita atenção com o uso desse dínamo poderoso que é a nossa mente, que é o nosso pensamento. Né? O pensamento ele é tão poderoso para criar, como ele é poderoso também para destruir. E aí é que se encontra a grande preocupação que todos devemos ter com o que estamos pensando. Né? De pequena monta, a contribuição da responsabilidade e do dever ainda distantes de serem avaliados devidamente. Essa tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem, inatas em todos os indivíduos. Podemos ver aqui as paisagens defluentes, decorrentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimentos de longo prazo, que o amor irá modificar no momento próprio. Não havia oportunidade para mais esclarecimento e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante, que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Sabemos que essa desencarnação abrupta, ela é motivo, né? Ela gera muito transtorno para o espírito, muito desconforto, é uma dor, ele
ele não sabe entender o que aconteceu, ele vinha numa normalidade e rapidamente aquilo tudo muda, uma grande onda, um sismo acontece, um acidente muito grande e que lhe rouba aquela vida corporal. Então, ele normalmente fica transtornado com aquilo. Ele fica precisando muito de ser auxiliado pelo plano espiritual. Então é isso que eles estão falando aqui, sobre essa energia causticante que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Ou seja, elas estavam emitindo formas de pensamento, emitindo vibrações, criando uma psicosfera muito perigosa, muito ruim, causticante mesmo. Curiosamente, relampejava na sombra temerária. E essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Ou seja, mesmo antes do tsunami, essas claridades psíquicas, elas predominavam naquela região que logo depois foi devastada. Então, o espírito aí já está nos antecipando que ele está tratando da psicosfera daquele local. Não é? Continuando. Turistas de diversos países europeus, especialmente nórdicos e americanos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo, sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Fifi e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais ainda vigentes, de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano, facultavam a larga prostituição de meninas e de meninos, que serviam de mascote aos ocidentais, que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. Então vejam, meus irmãos, a situação deletéria, que existia naquelas paragens, naquele local, naquela área onde ocorreu o tsunami, o sismo. Ou seja, a psicosfera daquele ambiente, como era deletéria. Ou seja, as pessoas iam para lá na busca de prazeres sórdidos, com crianças, com mulheres que não foram adequadamente respeitadas. Enfim, em que poderia dar isso? Ou seja, tempestades psíquicas. Era uma psicosfera que, como foi dito, linhas atrás, você encontrava, era como se estivessem raios, uma tempestade psíquica mesmo. Era um momento crítico naquele local, naquele momento. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica, e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, acontecia uma revolta,
o suborno, o desvio dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançavam. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e mancomunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagarem-se no consumismo devastador. Então, vocês vejam, esse foi o caldo, né, que gerou a formação de uma psicosfera tão densa, tão negra, né, que criava verdadeiras tempestades psíquicas e que levou à necessidade de um fenômeno de tal envergadura, um fenômeno sísmico de tal envergadura, para que, através da dor, pudesse ocorrer, então, uma purificação daqueles pensamentos através de uma profunda reflexão, volto a dizer, de cada um daqueles provocada pela dor. Então, esse foi o aspecto pedagógico desse cataclisma. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores, que através dos tempos vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor, ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral nos jogos dos desejos infremes, ou seja, desenfreados. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensado através da paz que proporciona e da alegria de viver, sem condicionamentos extravagantes nem dependências doentias. Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico, em razão de cada pessoa ser única e especial, seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe o nível de evolução. Então ele nos alerta, né, sobre a importância de Jesus nos nossos corações, nas nossas mentes. E mostra, né, que, apesar dos embaixadores que, através dos tempos, vieram a preparar a presença de Jesus, vieram a preparar o seu advento aqui na Terra. Nós temos Krishna, temos Confúcio, temos Buda, temos Sócrates, foram precursores de Jesus e que trouxeram mensagens poderosas de transformação moral para os seres. Né? Já vieram com esse objetivo de preparação da humanidade para o advento de Jesus o Cristo, que quando aqui chegou não foi compreendido, foi crucificado. Né? Então, a mensagem que ele trouxe, o Evangelho, na verdade, é uma mensagem universal. E quando eu digo que o Evangelho é o código de conduta universal, que deve ser adotado por todos, eu estou dizendo é o código de conduta do universo. Ou seja, fazer ao próximo aquilo que você quer ou gostaria que ele lhe fizesse. Ou seja, nessa máxima se resumem todas as demais que o Cristo nos trouxe. O amor, a lei do amor, a tolerância, a capacidade de ajudar,
Então, ou seja, esse código ético que Jesus nos trouxe é o código que precisa ser implantado no coração de todos nós, para que nós possamos avançar e sermos dignos de reencarnarmos já não mais num planeta de provas e expiações como esse, mas num planeta de regeneração, num mundo de regeneração. É fundamental que esse código ético que Jesus nos deu esteja conosco, esteja introjetado em cada um de nós. Foi a falta desse código ético naqueles corações, naquele local do mundo, que possibilitou que uma psicosfera tão negativa, tão deletéria fosse criada e que tenha sido necessário um transtorno sísmico tão grande como aquele, que ceifou quase 228 mil vidas, para que se desse uma parada, para que se pudesse então refletir através da dor, mediante a dor, e assim buscar uma nova forma de ver a vida, diferente daquela que criou aquela psicosfera horrorosa, terrível, né, que gerou tanta catástrofe. Abdul, suavemente iluminado, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputavam as carcaças humanas e tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos, continuava no recitativo do Alcorão, suplicando vez que outra a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Subitamente, no círculo de aflições, destacou-se uma mulher de olhar esgazeado, arregalado, aflito, que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava já afônica pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem conseguir, constrangendo-nos de imediato. Acerquei-me, paciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experienciava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa enferma, quando a onda imensa arrancou-lhe a casa do solo, levando-a de roldão com os coqueiros e outras árvores de grande porte, despedaçando tudo à frente. A morte de ambas foi imediata, e logo despertou agônica entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que para ela o dia não raiara, ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas, entregando-se ao desespero em busca da ânsia. Fortemente ligada ao corpo, tentava sair do lugar, sem conseguir, em desespero crescente. Naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia, ajudando-a a acercar-se da filha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio e esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Então veja, a filha, né, dela estava numa grande perturbação característica das mortes violentas, das mortes decorrentes de acidentes, de catástrofes, onde o espírito ainda está muito ligado ao corpo, o corpo ainda está muito carregado de fluidos vitais, né? E o espírito fica ainda preso àqueles despojos, sem poder sair de perto. Aquilo leva um tempo, ele precisa de ajuda. E os nossos amigos estavam exatamente ali para ajudar. Então vejam, quando ele diz, né, quando nós começamos a ler, a morte de ambas foi imediata, né? Ou seja, foi um acidente violentíssimo. E logo despertou agônica, em agonia, entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia,
não se apercebeu da situação, pois que para ela o dia não raiara, ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas. Ou seja, era uma escuridão decorrente daquela psicosfera. Aquela psicosfera extremamente negativa, pesada, negra, que criava verdadeiras tempestades magnéticas. Então, é mais uma referência àquele ambiente. Né? E aí houve a necessidade, voltamos a dizer, desse acidente, né? desse flagelo destruidor. E sobre a utilidade dos flagelos destruidores, eu concito a todos que leiam as questões 737 e seguintes do Livro dos Espíritos. Eu vou até aproveitar para ler apenas a questão 737, a título de rememorarmos um pouco sobre o objetivo maior quando nós estamos diante de um flagelo destruidor como aquele. Né? Vem a pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa é a pergunta 737 do Livro dos Espíritos. E o que os Espíritos respondem a Kardec? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Vós não os julgais, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer avançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Então vejam, era exatamente aquela situação que nós lemos, né, em momentos atrás. Né? Uma situação em que os pais vendiam seus filhos para a prostituição. Né? Então estávamos já no fundo do poço da moralidade. E aí houve a necessidade, né, terapêutica daquele flagelo, daquele tsunami. Ato contínuo, abraçou a filha totalmente desequilibrada e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. A jovem espiritual acalmou-se, a pouco e pouco, enquanto era embalada, logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica de libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço materno. As doces vibrações da Senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispirítico da filhinha, que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculávamos. O trabalho prosseguiu sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área logo ao amanhecer, do nosso lado, ou seja, no lado da espiritualidade, continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual. Bem, meus irmãos, esse capítulo 6 é um capítulo muito importante, como os demais, e teve suas características. Né? A característica de nos mostrar como o uso adequado da nossa mente pode ser tão importante para o nosso crescimento espiritual. Pode ser fundamental. Pode não. É fundamental para o nosso crescimento espiritual. Né? E também, quando nós utilizamos de forma errada a nossa mente,
como nós criamos uma psicosfera, criamos uma atmosfera espiritual magnética deletéria, capaz de criar prejuízos para nós e para os outros que nos cercam. E, naquele local, a psicosfera era gerada por todo aquele conjunto de pessoas que se dirigiam para lá aos milhares, em busca da luxúria, dos prazeres fáceis, mas se locupletarem de jovens inexperientes para as suas sensualidades mais baixas. Então, aqueles milhares e milhares de criaturas que lá corriam, criavam, juntamente com aqueles que lá moravam, aquela psicosfera, aquele ambiente espiritual, né, aquela atmosfera espiritual negativa, que acabou provocando esta catástrofe, este flagelo pedagógico, como eu costumo dizer, que veio para, como se costuma dizer também, arrumar a casa, né? Fazer com que aqueles espíritos voltassem a encarnar, né, em outros corpos e tivessem novas oportunidades de aprendizado, e os que aqui ficaram refletissem mais sobre a importância da mudança de comportamento. Bem, meus irmãos, era o que nós tínhamos para a noite de hoje. Agradecemos muito a atenção de todos, rogando a Deus que nos acompanhe em todos os momentos de nossa vida, que Jesus esteja sempre em nossos corações, que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, sempre nos envolva em todos os momentos. Muito obrigado pela atenção.